Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer uma tematização hoje de uma atividade que eu propus para os alunos do sétimo semestre de Pedagogia da Unifac. Então eu vou ler aqui para vocês a situação problema que foi colocada e aí eu escolhi, dentre as respostas, né, que as meninas fizeram, uma delas, tá, para tematizar com vocês, né? Eu quero deixar já de antemão aqui a todas vocês, meninas, que eu respondi individualmente cada uma de vocês, caso não tenham visto ainda e que todas vocês fizeram um belo trabalho, tá? Colocando aí as atividades propostas, tudo muito bem pensadas, todas elas foram muito adequadas para a EJA, então acho que isso é importante ressaltar aqui para vocês. Aí é óbvio que tem aí algumas questões particulares que foram tratadas aí com cada uma de vocês, tá bom? E não se sintam chateadas, né? Eu tinha que escolher uma para tematizar, escolhi essa daqui, pedi autorização para as meninas, né? Para Débora e para Pietra, eu agradeço vocês por autorizarem, né? E eu acho que isso faz parte da lógica de formação de vocês. Assim a gente vai crescendo e vai aprendendo. Então, a atividade delas que eu escolhi tá legal, mas também tem algumas coisas que eu preciso colocar aqui, eu já tinha avisado elas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou diminuir aqui e vou apresentar para vocês então a proposta, né? Só relembrando aqui a proposta que era para ser feita. Então, eu propus para as meninas o seguinte, né? Leve em consideração a seguinte situação. Então, após o processo de atribuição de aula, no início do ano letivo, você, enquanto professor, assumiu um quarto termo. Quarto termo é o nome, né, que se costuma usar na EJA, tá? São termos. Então, o quarto termo ele equivale a uma quarta série, tá? Só lembrando que seria um quinto ano, mas a EJA, né, não existe quinto ano, não existe ensino fundamental de 9 anos na EJA. A EJA continua com o ensino de 8 anos, portanto, da primeira à oitava série, tá bom? E da primeira à quarta é o ciclo chamado, né, inicial de anos iniciais. Bom, enfim. Então, a professora assumiu isso numa escola central da cidade e tal. E aí, né, ela vai para a sala e após uma pequena investigação para conhecer um pouco melhor seus alunos, você se depara com a seguinte situação. Na sua classe, há 34 alunos matriculados, destes, 18 são mulheres, 16 são homens. Um é deficiente auditivo e se comunica através da linguagem de sinais, e também pela leitura labial. Porém, o mesmo conta com intérpretes de Libras em todas as aulas. A idade deles varia entre 17 e 56 anos. Cerca de 20% não trabalham, 40% são casados e possuem pelo menos um filho. Dos que trabalham, 15% estão ligados ao comércio, 20% são autônomos, 25% são metalúrgicos, 40% estão empregados na construção civil. Cerca de 55% dos alunos mais velhos são de origem nordestina, porém destes a maioria está em Botucatu há mais de 15 anos. Então eles já estão aqui na cidade há um tempo. Bom, qual que era a proposta? Diante desse quadro, elabore uma sequência didática para as 2 primeiras semanas de aula, contemplando os seguintes pontos. Bom, só quero deixar um destaque aqui que depois de a gente conversar um pouco, eu falei para elas que podia ser só para a primeira semana de aula, tá? Então a maioria fez para a primeira, algumas fizeram para a segunda. No entanto, eu quero destacar, né, já falei isso individualmente, que a maioria das propostas, embora sendo pensada para uma semana, elas com certeza contemplariam 2 ou até mais semanas. Objetivo conhecer a turma e levantar conhecimentos prévios. Então, conhecer um pouco, você já conhece aqui. Procura, procura envolver de forma interdisciplinar, né? Aqui faltou aqui, todas as disciplinas, geografia, história, matemática, língua portuguesa e ciências. Levantar subsídios para fazer o planejamento do semestre, e é que eu coloquei para elas terem uma ideia, né? Para a gente considerar aproximadamente aí 3 horas cada aula, tá bom? Bom, então eu peguei aqui o que a Pietra e a Débora propuseram para isso, tá? Então elas marcaram aqui os dias das aulas, tá? Cada aula um dia, elas marcaram 5, que seria a primeira semana. Bom, então elas colocaram o seguinte aqui, ó, que iniciariam isso aqui seria uma sequência didática e nessa atividade elas escolheram
abordar um tema. Só que para abordar o tema, elas iam fazer uma roda de conversa. Veja, eu achei isso então aqui já um ponto interessante, né? Fazer uma conversa, a gente chama de roda de conversa, costuma usar muitos termos na educação infantil, infelizmente, no ensino fundamental do primeiro ano para frente, muitos professores já deixam de fazer esse tipo de procedimento didático, que é muito importante, e elas estão propondo isso aqui para a EJA. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de fazer roda de conversa com EJA e é muito, muito, muito bom, né? Para o levantamento, então, de conhecimentos prévios, iremos questionar os alunos se eles sabem a respeito do termo preconceito. Então, veja, a proposta de atividade aqui está centrada nesse tema. Então, elas elencaram um tema, né? Então, é óbvio que possivelmente por conta dos últimos acontecimentos ou não, independente disso, no comentário particular eu disse para elas e afirmo aqui para todos que esse é um termo que precisa estar descrito ou tratado, né, de forma direta e indireta no currículo oculto que a gente costuma dizer o tempo todo dentro da escola, né? E preconceito é muito abrangente, né? Elas vão entrar por uma vertente aqui um pouco mais racial, vocês vão ver à frente, mas preconceito em relação à altura, peso, aparência, cor do cabelo, cor, enfim, tem preconceito de quanto é espécie, né? No caso dessa sala aqui, por exemplo, não sei se elas pensaram isso porque a gente teve a oportunidade de conversar pessoalmente, mas o preconceito ele pode se dar em função da origem nordestina de uma parcela significativa dos alunos. Existe preconceito porque o cara é do Nordeste? Infelizmente existe, né? Então, aí elas vêm nessa pegada, ó. Vocês sofreram algum tipo de preconceito? Possivelmente, tá? Né? Considerando aquele perfil de sala, eles iriam suscitar algum tipo de preconceito em relação à origem aqui, talvez. A gente não sabe quantos negros tem na sala, não foi colocado lá, mas pode ser que tenha alguém. Conhece alguém que sofreu? Quais são os tipos de preconceito? Então, aqui elas vão já elencar os tipos de preconceito. Então, nesse primeiro dia, elas propõem essa roda de conversa, né? Eu achei assim muito positiva a ideia da roda, o tema extremamente pertinente. Porém, aqui o que faltou um pouco, né? Talvez, né, a gente poderia pegar a ideia aqui e elencar, né? Fazer uma lista já na lousa com os tipos de preconceito que eles elencaram, anotar de repente o relato ou um ou outro relato de alguém que sofreu um preconceito, se tiver, de uma forma um pouco mais incisiva, o professor fazer um registro para depois, posteriormente, usar isso. Então, veja, né, e um acolhimento inicial, talvez, aqui, no sentido de uma apresentação, embora, né, pelo quadro que eu pus ali, talvez, né, esse momento já tenha sido feito antes, né, de auto-reconhecimento da turma, mas se não foi feito, é importante também sempre colocar no primeiro momento. Então, a única questão aqui seria isso. Então, aqui você já introduz e veja, é um tema que ele vai, né? Nessa roda de conversa aqui, você já consegue sacar um pouco, por exemplo, a linguagem do aluno, né? O quanto ele domina ou não domina a linguagem escrita através da forma como ele se manifesta oralmente, se ele fala errado, muito errado, se ele fala certo, se ele usa a colocação verbal de forma correta ou não, enfim, olha só, já dá para começar a perceber aí um monte de coisa, né? Já dá para você começar a perceber quem são os que vão, né, ter mais avidez em falar e os que vão ficar mais quietinho, enfim. Então, você consegue também abordar aí as experiências de vidas deles, né? E se você vai partir para uma escrita de uma lista, você já consegue explorar alguma coisa em relação a conhecimentos linguísticos, né? De características ortográficas e por aí também. Bom, daí vem o segundo momento, né? Elas vão retomar a aula anterior no dia seguinte, tá? E aí eles vão aprofundar o tema e vão daí aprofundar em cima do tema racismo. E aí aqui eu faço uma questão interessante. Esse aprofundamento aqui foi uma decisão delas, é lógico, é uma situação hipotética, mas se, por exemplo, aqui na hora de falar se sofreu algum tipo de preconceito, a gente perceber que a maior parte do preconceito ali é em relação à origem, por exemplo, a gente poderia retomar e aprofundar esse tema em vez de o racismo. Só uma sugestão. É difícil a gente falar sobre situações hipotéticas, tá?
Então aqui a gente está fazendo uma tempestade de ideias aqui para ir pensando possibilidades, né, hipóteses reais que poderiam ser usadas lá. De qualquer maneira, né, elas elencaram aqui que é um tema extremamente importante e eu queria fazer uma parte aqui, né? Tema racismo, gente, ele é um tema que precisa ser primordialmente discutido entre brancos, muito mais do que entre negros, né? Porque quem comete o crime de racismo geralmente é o branco, né? Então essa é uma questão para a gente pensar. Então discutir racismo, mas na minha sala de aula não tem nenhum negro, eu vou discutir racismo? Com certeza vai. Tá? Nesse momento é mais importante talvez ainda discutir o racismo. Então só uma questão aqui à parte aqui, ok? Bom, então eles vão aprofundar esse tema e aí vão entrar na ideia de interdisciplinaridade, tá? Então eles vão pegar geografia e história, e aí onde que eles entram em geografia e história? Escravidão no Brasil. Veja só, tem tudo a ver? Claro que tem, né? A escravidão no Brasil, ela vai ter questões, né, do tráfico negreiro, da saída desses negros da África. Então tem toda a questão geográfica aqui, né? Geopolítica da época e histórica, né? Os motivos que levaram a isso, enfim. Então, gente, só nessa proposta aqui que as meninas propuseram aqui, dá para fazer uma sequência didática para trabalhar o mês inteiro, se quiser, tá? Né? Só nesses temas aqui. Então, fica aí para a gente ir pensando as possibilidades que a gente tem, tá? Dá para ir levando esse tema. É claro que você tem que ver aí, né, o grau de saturação da turma em relação a determinado tema também, né, para não ficar cansativo. Mas enfim, então, perfeitamente passível. E aí elas trazem aqui a ideia, ó, transporte, interpretação de mapas, né, meios de transporte, interpretação de mapa. Então, aqui elas estão sugerindo, por exemplo, a questão das grandes navegações, né, que foram, né, as precursoras e que possibilitaram o tráfico depois, futuramente, dos escravos e por aí vai, tá certo? Então, totalmente pertinente, né? A única alusão que eu faço aqui é assim, é muita coisa para um dia só de aula, né? Então, isso daqui certamente precisaria ser feita uma introdução aqui e a gente vai daí fazer um planejamento, e a ideia é essa, isso daqui seria um levantamento de conhecimentos prévios, né? Provavelmente um planejamento para o semestre, essas questões retornariam de uma forma mais sistemática e pontuando os conteúdos mesmo de forma mais clara, a partir do andamento disso. Então, perfeito. Aí, depois, no terceiro dia, elas vão trazer a questão do português. E aí é que eu quero fazer um adendo, né? As meninas sabem, eu falei, ó, vou fazer algumas críticas, hein, Pietra, hein, Débora? Mas, assim, quando a gente trata de interdisciplinaridade, a ideia da língua portuguesa, nos anos iniciais principalmente, isso vale para criança, para adulto, ela está presente o tempo todo. Não dá para a gente falar de qualquer coisa que seja sem usar a linguagem oral, né, e a linguagem escrita, que é o português no nosso caso. Tá? Então, pensar em português como uma matéria inter e intradisciplinar, ela está presente em todas as disciplinas, não tem jeito dela não estar presente, né? Mas é tão difícil ainda para muitos profissionais entenderem isso, né? E aí o cara para a aula para falar exclusivamente de verbo, para falar exclusivamente de coisas do português. Eu não estou dizendo que, né, que isso não tem que ser dito, mas isso tem que ser dito dentro sempre do contexto de história, de geografia, de ciências. Eu não preciso ter uma aula exclusivamente de português. Desculpem, vocês podem comentar aí embaixo, vocês estão achando que eu sou louco. Mas a aula de português não faz sentido a partir do momento que a língua matriz da gente é o português. A aula de português ela é presente o tempo todo. Quando você estuda história, você escreve e você corrige, você faz as conexões. Quando você vai fazer matemática, você interpreta e enfim. Gente, né? Eu sempre, na minha opinião, e aí vocês podem de novo, né? Quando os índices de proficiência em língua portuguesa não vão bem nas provas que se fazem aí no Brasil, aí muitos governos, né? O governo de São Paulo fez isso, né? Depois voltou atrás, mas fez de novo. Ele faz o quê? Ele mexe na grade, né? Ah, os meninos estão indo mal em português. O que que eles fizeram?
Tira a aula de geografia, tira a aula de história, de sociologia, de filosofia, aumenta a aula de português. Não sei como está hoje a grade estadual, mas chegou ao ponto de ter 7 aulas por semana de língua portuguesa, por exemplo. O que que isso resolveu? Melhorou em quê? Desculpa, não melhorou em nada. Né? A melhora é muito, muito insignificante na proficiência de língua portuguesa a partir do momento que você aumenta tanto assim a grade. Por quê? Porque você fica ensinando coisas técnicas que um técnico de língua ou um linguista teria que saber. Não uma pessoa comum. Uma pessoa comum tem que saber escrever bem, corretamente, e interpretar corretamente. E para isso não é na aula de português que você faz isso, né? É claro que na aula de português você vai fazer como as meninas fizeram aqui, tá? Que elas fizeram, que elas trouxeram um clipe de uma música e aí, né, eu faço aqui uma sugestão, né? Ao trazer o clipe da música, que chama A Carne, que tem tudo a ver com racismo, trazer também a letra da música escrita, tá? Para poder mostrar a escrita, para poder acompanhar ela escrita, lendo, e aí já fazer procedimentos de leitura escrita. Então, veja, procedimentos de leitura escrita não precisam necessariamente estar dentro de uma aula de português, mas tudo bem. Então, ó, elas, só para concluir o que elas falaram, vamos ver aqui, ó. Então, elas veem o clipe, tá? Aí elas vão responder algumas perguntas. Essa música faz uma colocação muito forte, que ficou historicamente marcada na cultura brasileira, que ela diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Replicado por diversos outros artistas, isso inclusive. Enfim, é, aí essas perguntas, ó, né? O que acham da música? Sentiram o que ao assistir o videoclipe? Por que é a carne mais barata do mercado? O que mais chamou a atenção? Veja, é uma aula de língua portuguesa? No sentido tradicional da coisa? Gente, então pensem bem. Português está em tudo. Está em tudo. É claro que aqui, né, considerando os conteúdos tradicionais que a gente entende por língua portuguesa, está perfeito, está dentro da língua portuguesa. Mas esses questionamentos aqui, ó, a gente está discutindo aqui questões sociais que entram em história, a gente está discutindo filosofia, sociologia, antropologia, que nem tem essas matérias aqui, mas a gente está discutindo isso, tá bom? Só para deixar claro aí. Então, muito bem aqui a sacada, volto a reafirmar, muito bem sacado isso e uma proposta fantástica das meninas aqui com essa música, dentro do tema que elas propuseram. Aí vem a questão matemática. Então, trabalharemos com esse conteúdo, com análise. Aí elas propõem, né, análise de gráficos, frequência e a frequência escolar entre brancos e negros, graus de instrução, essas coisas. Puseram 2000, 2010 aqui, IBGE, que é o último censo que está disponível, né, para a gente poder ter uma leitura disso. Então, leitura de gráficos, tudo entra em matemática, entra também, de novo, em geografia, em tudo. Então, veja, a interdisciplinaridade aqui, quando elas citam as disciplinas, citou matemática, citou português, citou história e geografia, elas tentam separar, né? E aí eu vou fazer só um fechamento lá no final, que quando a gente trabalha de forma interdisciplinar, não precisa se preocupar com a separação. O que que nós precisamos pensar? Pegar as habilidades que são solicitadas em cada uma dessas disciplinas e propor o trabalho, propor a atividade, propor a sequência didática. E aí a gente vai analisar e ver se a gente vai encaixar as habilidades que eles precisam aprender de todas as disciplinas dentro da nossa sequência didática ou não. Encaixou? Acabou. Não tem caixinha. Não tem essas caixinhas aqui, ó, um dia isso, um dia aquilo, um dia. É óbvio, veja, meninas, do jeito que vocês estão colocando aqui, perfeito, tá? Cada dia trabalhar de uma forma diferente, mas não precisa necessariamente dizer para o aluno, ah, hoje é matemática, tá? Hoje é. Não, não tem isso. Trabalhar realmente numa proposta interdisciplinar, intertextual, de forma onde a gente vai mesclando e juntando tudo. O aluno, você sim, professor, sabe se ele está aprendendo as habilidades de matemática ou de geografia. Mas o aluno não precisa nem saber do que dia, do que é a aula. Ele vai simplesmente aprendendo. E isso, né, vai fazendo muito mais sentido para esse aluno. E aí, por fim, elas colocam aqui, né, a questão das ciências, que também já foi em certa medida abordada lá para cima, né? Elas vão colocar as diferenças étnicas, pegando algumas questões biológicas, e falar da questão da diversidade cultural.
E aí elas voltam aqui com a ideia da língua portuguesa, né, escrevendo relatos de como os alunos se sentiram, e tal. Enfim, esses relatos são importantes, né? A professora vai ter uma amostra escrita de como que esses alunos escrevem, vai poder pensar daí, fazer textos coletivos, fazer intervenções para ajudar eles a escreverem melhor em cima dos erros, pode propor uma reescrita disso, enfim. O que eu coloco aqui, né, de modo geral? Volto a dizer, então, vou abrir aqui para concluir. É, volto a dizer, então, o seguinte, né? Esse aspecto que as meninas colocaram, a gente vai ter aí a junção de todas as disciplinas. E isso que é interessante. Então, vai trabalhar tudo junto e misturado, e o professor só é que precisa, eu já falei isso, saber as habilidades que estão sendo trabalhadas em cada uma das disciplinas. Então, a questão, a única, né, coisa que eu colocaria um pouco mais aí em relação a essa proposta das meninas é algumas observações. Primeiro, né, para levantamento de conhecimentos prévios, tá bom. Mas, né, ao criar uma sequência didática sobre essa temática, isso daí pode se arrastar por quase um mês. E com certeza, os conteúdos necessários, as habilidades necessárias para matemática, ciência, geografia, podem todas ser, com certeza, abordadas dentro dessa temática que elas propuseram. Então, isso é interessantíssimo, né? Nessa primeira semana aí, eu colocaria o que eles poderiam ter colocado um pouco mais de produções, né? Feito algum relato escrito, alguma outra coisa escrita, talvez, mais vezes do que só no último dia de aula, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, isso, nesse momento de levantamento de conhecimento prévio, talvez não seja tão relevante. E as atividades, a partir de você pegar uma sequência como essa para abordar é, os temas referentes às disciplinas, você vai sim, daí a partir daí propor outras questões escritas, né? Você pode propor paródia da música, você pode propor uma reescrita da música, né? Só um exemplo. Enfim, as possibilidades são muito grandes, né? Se fosse nesse momento, a gente poderia trazer as notícias do que está acontecendo no mundo em relação às questões raciais. Mesmo que não fosse nesse momento, a gente poderia buscar, num passado, né, informações mais recentes. Então, um comparativo, olha, né, uma carta sobre a abolição, né, dos abolicionistas, por exemplo, falando dos motivos pelos quais eles gostariam de abolir a escravidão, e algum texto jornalístico deste ano falando sobre agressões, sobre a questão racial e comparar, enfim. Gente, eu acho que essa é a ideia. Então eu volto aqui, as meninas estão todas realmente de parabéns. E vocês de verdade aí, né, com essas, assim, a gente precisa romper as caixinhas. Então, veja, não existe disciplina, a disciplina A, B, C, X, né? Ainda mais no mundo hoje que a gente vive, não existe isso. É tudo junto, né? O professor não se perde no que ele precisa ensinar, mas esse tipo de proposta de trabalho, primeiro, para a EJA, com temas perfeitamente adequados, embora esse tema tenha que ser trabalhado desde a educação infantil, tá? Mas, assim, esse tema é perfeitamente adequado, então, ressalto aqui, para a EJA, o tema precisa ter a ver com o universo adulto, precisa ter relação social real, ele precisa ver naquilo que ele está aprendendo na escola uma correlação com o que ele vive lá fora. Então, por isso que se fala muito da questão de entrar no mundo do trabalho também. Então, questões relacionadas ao trabalho precisam também ser trazidas para dentro da EJA, relações de agressão em relação à mulher, por exemplo. Muitas dessas mulheres, né, muitas mulheres não conseguem frequentar a EJA, por exemplo, porque os maridos são ciumentos, os namorados não deixam. Então, veja, tem uma infinidade de assuntos que permeiam todas as disciplinas e que são perfeitamente possíveis de serem trabalhados aí, né? É claro que para tudo isso, o professor pedagogo, que não é especialista em nenhuma dessas áreas, precisa estudar bastante, né? Isso é um fato, né? Mas
com certeza, esse estudo vai proporcionar para esse professor uma possibilidade de crescimento, inclusive profissional, muito grande também. Porque a vivência que ele vai ter, né, e a aprendizagem que ele vai ter no contato e no convívio com os alunos, sobretudo os alunos da EJA, ouvindo bastante o que eles têm a dizer sobre as suas vidas, é uma aprendizagem única e fantástica para esse professor crescer profissionalmente também, tá bom? Então, parabéns a todas as meninas aí. Eu acho que essa atividade foi um belo de um desafio para vocês. Fiquei muito feliz com o resultado e até a próxima. Um abraço a todas.